Bom, o dólar hoje dando uma pausa no rally, né? O DXY hoje segue mais fraco e principalmente contra vários pares emergentes, né? Além do real, tem o peso mexicano, chileno, o rand sul-africano também e o dólar australiano, né? Então, aqui ele ontem ainda avançou, mas não confirmou aqui a faixa do 5,57, né? E abriu aqui com um gap de fuga, um gap de baixa, e agora, né, provavelmente ele continua e vem buscar os 5,40 mais uma vez, é o principal suporte que a gente tem aqui, e aqui, rompendo, ele confirma a reversão. Por enquanto, a gente tem longa sombra, então tem mais um teste nesse nível, e se ele romper os 5,40, provavelmente ele volta aqui na faixa dos 5,12 mais uma vez, porque além de sombra, a gente tem a mega barra aqui de setembro. Então, provavelmente volta a buscar a abertura dela, rompendo aqui esse 5,40. Ainda mais fraco ele pode ficar, né? O dólar, né, que começou a semana aí com forte movimento, se recuperando por conta, impulsionado pelas apostas crescentes, né, de uma postura mais agressiva pelo Fed na próxima semana, com baixa inflação, a possibilidade de aumentar as taxas, e por conta disso, né, onde ele conseguiu uma valorização, além dos treasuries também de 10 anos, que voltaram a testar máximas de 2020. Então, aqui o cenário ainda é fraco para ele, a probabilidade maior é dele continuar e voltar no 5,40. Uma divergência de alta, uma cunha descendente aqui, padrão de alta, só que a gente nunca deve entrar de primeira, porque geralmente, né, o que ele faz? Rompe e aí volta para testar aqui a figura novamente. Então, aqui, essa cunha só vai ser confirmada em 5,50, para poder ampliar aqui a recuperação. Ainda assim, a gente tem um grande vazio aqui, mas o movimento, né, se a gente traçar aqui um FIBO, aqui o 5,54, se a gente traçar um FIBO aqui desse movimento, é isso aqui, aqui. A gente traçar um FIBO aqui desse último fractal, né, que intensificou a correção, confirmou aqui o 5,54, ó. A gente tem movimento aqui até 5,51, que é o 61,8, para hoje, né? No máximo aqui 5,51. Por enquanto, tem a faixa dos 5,50 e é aqui que confirma essa cunha. Então, olha, eu aguardei voltar a trabalhar a figura para entrar. Ainda aqui a pressão compradora e, por enquanto, o 5,50, que é a mega barra e essa sombra aqui. E é aqui que ele confirma o padrão. Então, nunca entrar de primeira, né? O mini índice vai se recuperando, né? As commodities aqui continuam dando forte suporte para o Ibovespa, né? Ontem também, principalmente Vale, bancos, e aqui ele está voltando a trabalhar os 110, né? Mas o mini índice aqui, ele está de lado praticamente, né? Se houver um fundo duplo, né? Que eu acredito que não, porque a gente tem uma barra muito grande aqui de semana anterior. Se houver uma possibilidade de um fundo duplo, ele só confirma no 111. Ó, por enquanto, ele está testando as sombras de dezembro. Então, aqui, para mim, né, ele vai ficar trabalhando nesse range e pode voltar no 110, né, que ele ainda não testou, ele se aproximou. Para mim, ele volta para cá, né, reversão de tendência para ele está aqui, nesse movimento de novembro, na faixa dos 96, e se romper, ele tem essa mega barra aqui de 2020 para voltar a trabalhar. Principalmente aí um ano de eleição para o Brasil, né, ainda com os problemas no cenário fiscal, né, político também, ainda não vejo assim grande movimento. Provavelmente, né, ele ainda vem testar esses 100 mil pontos. Bom, com o dólar mais fraco, os emergentes continuam a recuperação, que é o caso também do Brasil, né, o AWZ com gap de alta, né, vem a caminho aqui do 38,2, né, vai dando continuidade a esse movimento anterior,
tinha aqui uma ligeira divergência, confirmou 28, e vem a caminho desse 38,2, que é aqui o 30, né, o número inteiro. Só que aqui ainda não confirma maior movimento, principalmente olhando aqui para o ABV, então ainda tem uma primeira tentativa, né? E se a gente olhar aqui o mês, né, a gente tem rejeição forte, né, de novembro e dezembro, então ainda tem aqui mais um teste nessas sombras no máximo, e se ele não confirmar, provavelmente volta a trabalhar, continua trabalhando essa mega barra de março de 2020, pode voltar nesse nível aqui, porque a zona de compra dele, né, para um movimento mais amplo, está aqui embaixo ainda. E a zona de forte suporte também, né? Aqui o 21. Então, provavelmente volta, né? Porque ainda tem sombra aqui para baixo. E onde ainda tem sombra, há sempre mais um teste antes de definir movimento. Movimento fraco também no mês para o EWZ. Aqui, nas ETFs, a gente tem China ainda com movimento fraco, né, por conta dos dados aí do início da semana, uma indústria mais forte, dados positivos, entretanto, o varejo ficou bem abaixo do consenso, né, bem abaixo das estimativas, além dos dados do PIB também. Então, o EWZ aqui vai seguindo, né, tentando maior movimento, Europa também recuperando parte das perdas, né, assim como os Estados Unidos e Índia. Dá uma pequeno movimento aqui de recuperação. E o dólar, né, o fortalecimento do dólar, que também foi impulsionado aí pelos treasuries, né, de 10 anos, o fortalecimento do dólar provavelmente vai frear o crescimento das moedas aí para os mercados emergentes. Então, se o dólar voltar a se recuperar, provavelmente vai parar o rally aí dos emergentes. Por quê? O também provável aperto do Fed, né, e os rendimentos mais altos dos títulos reduzem drasticamente os ganhos, né, das moedas emergentes, especialmente nos países, né, onde são possíveis desenvolvimentos políticos negativos, porque para o Brasil esse ano, além de pandemia, além de cenário fiscal, ainda tem eleição, né, e o que pode pesar bastante ainda para o real. Inclusive essa postura aí do Banco Central, né, de continuar aumentando taxa, provavelmente para o mês que vem já tem mais um aumento, né, que já foi sinalizado em reuniões anteriores, isso não ajuda em nada, né, isso só prejudica, desvaloriza ainda mais a moeda, né. O Ibovespa vem tendo forte suporte das commodities, que a gente vê aqui, os materiais básicos, né, materiais básicos, a maioria dos setores aqui vão buscando alguma recuperação, principalmente de Vale, maior contribuição, e os bancos também. Mas os bancos ainda andam bem aqui para baixo, né, no movimento negativo, junto com os fundos imobiliários, as small caps também caíram bastante, e os piores aqui, setor imobiliário e o consumo. São aqui os setores mais fracos. E aqui para o varejo, a gente tem destaque hoje para a Lame 4, que está aqui com um forte desempenho na abertura, e Lojas Marisa, a Mar 3. São os destaques para o dia para o varejo, porque desde o ano passado, né, os mercados aguardando aí a expectativa, né, para o desfecho das negociações de compra da Marisa pelas lojas americanas, mas no ano passado, né, em novembro, né, aliás, no segundo semestre, a situação do varejo mudou bastante, né, porque devido à alta dos juros, né, da inflação, as perspectivas negativas também para o consumo, que a gente viu ali, o consumo, né, o setor onde anda, bem lá embaixo, né, por conta aí de uma possível recessão. Então, o varejo, né, acabou sofrendo forte pressão, e os piores movimentos ficaram aqui com Marisa e Via Varejo. Via Varejo ainda passou a Lelis Blanc. Lelis Blanc vinha aqui na lanterna, né, mas Via Varejo ainda conseguiu ultrapassar. Então, as duas, né, tiveram forte queda por conta também da maior competição para o setor, né, a entrada agressiva das plataformas chinesas, principalmente a Shopee.
E aqui, por enquanto, né, a gente tem aqui Arezzo, Grendene, acima do Ibov e um pouco abaixo, Soma 3. Né? São os três do setor, os três papéis aqui com melhor desempenho por enquanto. Mas ainda assim, aguardando aí essa expectativa de desfecho, né, dessa possível compra. Em novembro, houve a fusão das bases societárias aí da Americanas, né, e 4 meses depois, combinou as operações aí, depois, né, 4 meses depois de combinar as operações da plataforma digital, que era a BTOW, que acabou virando aqui a MER3. Então, hoje o varejo dando uma conta das notícias, dando uma recuperada. E o vídeo de hoje, né, vou mostrar aí as ações de commodities, né, celulose, né, Klabin, Suzano, e também as mineradoras, né, CSN, Vale, Gerdau e os Minas, que vem aí uma boa recuperação, né, principalmente Vale. Os preços altos das commodities, né, esse surgimento da variante a Omicron também, um aperto mais rápido da política monetária, isso pode pesar ainda sobre o crescimento global esse ano, né, porque continua, né, os gargalos de oferta ainda persistem, né, a falta de suprimentos, a alta dos preços das commodities, esse surgimento da variante, isso tudo pesa bastante, né, no curto prazo. Então, esse aperto mais cedo aí pelos Estados Unidos, em grandes economias, né, desenvolvidas, pode repercutir bem aí nas condições financeiras, né, nos mercados emergentes, e representa um risco negativo aí para o crescimento. Inclusive, as perspectivas para o PIB aí para o Brasil, desde o ano passado, só caem. Né? Apesar de que no último boletim, eles aumentaram a inflação e aumentaram o PIB. Agora, não sei, né? Para esse mês aí de janeiro e fevereiro, né, apesar dessa recuperação ainda das commodities, ainda há alguma cautela, porque a Ômicron ainda está persistente, né, uma variante que vai se alastrando com muita rapidez, então, ainda não sabe, né, se vai, né, uma recuperação na demanda, na produção, porque a China, no passado, né, entrou com várias restrições, inclusive uma crise energética já para o fim do ano, né, porque eles começaram a encerrar as usinas de carvão também, isso tudo acabou elevando, principalmente aqui para a Europa, o preço do gás, né? Então começou a azedar bastante coisa, né? E as commodities começaram a enfraquecer no início do ano, né? Em meados de maio. Então vou começar aqui com a G-celulose. Klabin. Isso, nos relatórios recentes aí do Bank of America, destacando aí um bom ano, né, para papel e celulose, né, e também para mineração e siderurgia. Bom, a Klabin, ela intensificou correção aqui em dezembro, né, que ela não confirmou aqui, ela voltou em 26, mas não confirmou. Então, a gente vê aqui, por enquanto, a possibilidade de um mastro bandeira para a Klabin, só que precisa confirmar que a faixa 12,26,50. Até aqui, ela tem retorno. Né? O que a gente vê aqui vai confirmando o OBV, o histograma. As médias aqui né, já vão iniciando aqui probabilidade de se cruzarem, né, para confirmar a continuação. Só que ela vai precisar confirmar a zona 50, ó. Mastro, bandeira, né, o ponto de reversão dela aqui foi o 23, que ela voltou a superar. E aí, ela confirmando aqui o 26,50, ela volta aqui para 27,79, ou seja, vai se aproximar dos 28. O ponto de reversão, né, foi esse aqui em maio de 2021, onde ela não confirmou o nível,
mas, né, não conseguiu superar, e confirmou o rompimento. E aí, né, teve essa forte correção, e a gente tem a possibilidade aqui de mais de um fractal de alta. Mas aí ela vai precisar confirmar a faixa dos 26,50. Zona que ela já testou, e a gente tem, como tem longa sombra aqui, então ainda tem uma rejeição. E no mês, né, como tem longa sombra aqui para trás ainda, é justamente o 28, o movimento que ela tem aqui para refazer. O mês também ainda tem sinal de alta aqui para ela. E aqui abertura em alta, dando continuidade. Só que como a gente vê muita sombra aqui na faixa de 26, ela vai precisar confirmar a zona de 50 para poder ampliar. E Klabin, né, é a principal escolha aí do Bank of America, né, no setor de papel e celulose, mas também elevou a recomendação para Suzano, para compra. Preço-alvo para Klabin aqui é 34. Por enquanto, né, a gente tem aqui no máximo 28 para ela, isso se confirmar aqui a zona 50. E para Suzano, alvo de 78. A escolha de Klabin, por conta da exposição aí da empresa, né, mercado de papel para embalagens. Mas a oferta abundante também de celulose, provavelmente deve levar o rally a perder força já no segundo trimestre, né, desse ano. E aí os preços começam a diminuir gradualmente, né, no próximo trimestre. Mas, por enquanto, tem uma possibilidade aqui de maior movimento agora. Né, vai precisar confirmar, porque se voltar aqui em 50 e não confirmar, pode refazer o movimento anterior. Pode voltar aqui para 23, que foi o ponto de reversão de Klabin. Então, para o Brasil, as incertezas, né, tanto das eleições, as preocupações fiscais também, isso é tudo para desvalorizar cada vez mais o real. Né? E por conta, né, disso, essas empresas aí que têm maior exposição, né, exportam, né, têm exposição no exterior, Klabin e Suzano também, né, os frigoríficos, isso tudo só dando continuidade aqui ao que eu estava falando, né, que falhou aqui a internet. Então, como a exposição, né, as empresas que têm maior exposição ao exterior, né, que exportam, então, com o real mais desvalorizado, acaba favorecendo aqui essas empresas. Não só aqui para papel e celulose, mas também, né, para os frigoríficos também, por exemplo. Né, WEG também está presente em outros países. Então, favorecimento para esse tipo de empresa. Né. Real mais fraco, acaba favorecendo aqui essas empresas. Suzano. Bom, a Suzano, o preço-alvo dela, né, que eu comentei anteriormente, foi 78. Só que Suzano, né, Suzano abriu aqui com um gap hoje, um gap de alta, mas de exaustão, aqui na faixa 50, então tem mais um teste aqui. Né. Na verdade, ela tentou bater o 63. Então, tem mais um teste aqui nesse nível, antes dela definir movimento. Aqui, apesar desse avanço dela, na pequena bandeirinha de alta, a gente vê ainda movimento fraco aqui no histograma. Vamos olhar em gráfico maior. Suzano, aqui na semana, ela, esse último fractal dela aqui é mais importante, né, onde ela confirmou aqui o 73, nesse dia aqui, em 12 de abril. Ela não voltou mais a superar o nível, então a gente puxa aqui um FIBO. Ela deu o gatilho, voltou, mas não ampliou o movimento. E vem corrigindo forte, corrigiu forte, né? Então, aqui, por enquanto, ela está no nível de 50%. Como a gente tem essa mega barra aqui da semana anterior, provavelmente ela faz mais um teste em 56 antes de avançar. Apesar, né, de que a gente tem aqui uma divergência, uma primeira tentativa. Um vazio gráfico aqui ainda. Mas, por enquanto, está numa zona forte de suporte. Aqui, enquanto ela não perder esses fundos, ou seja,
Se ela não voltar a romper os 52, né, ela não volta para cá, mas se romper, ela volta a trabalhar esses níveis aqui, porque aqui é uma zona de compra, aqui nessa faixa de 46,50, porque aqui na semana também ainda não confirma maior movimento. Então, é bem provável ela refazer isso aqui, né, que é justamente aqui a faixa dos 52. No primeiro suporte, é o 38,2, mas o que define maior correção está aqui embaixo para ela. E no mês, né, no mês trabalhando também essa longa sombra aqui, de janeiro do ano passado. Então, ela vai precisar confirmar a faixa do sair aqui do 65 para poder voltar para cá. O preço-alvo deles é 78, na verdade, a máxima histórica dela está em 78,87, só que antes dela voltar a trabalhar isso aqui, ela vai precisar confirmar. Então, ela precisa sair de R$ 65 para ampliar esse movimento. É claro que aqui no mês, né, o que mais importa é mês, é semana e mês, para você buscar tendência. Por enquanto, o sinal é de alta, tem possibilidade de continuar, mas, né, ela precisa confirmar o nível aqui. A gente ainda tem forte suporte aqui embaixo, né, com as máximas desses candles aqui de junho de 2018 e setembro também de 2018, que anda aqui pela faixa dos 50. Como a gente tem a mega barra, né, provavelmente ela vai intensificar e voltar para cá, o ponto de reversão dela. É aqui no primeiro movimento, trabalhando 56. Então, assim, com esse cenário mais, essas incertezas aí para o Brasil ainda, né, de eleição e preocupação fiscal, isso tudo abre ainda mais espaço para continuar a desvalorização do real. Bom, agora eu vou entrar nas mineradoras. Destacando aqui o setor de materiais básicos, né, então vou mostrar os papéis que têm maior peso. Suzano integra aí também com forte participação, com mais de 18%, além, né, de Vale. Então, vamos mostrar aqui GGBR. GGBR, né, teve um forte movimento ontem com 3,40, mas ainda assim, né, a gente ainda não vê muito gás aqui pelo histograma, o movimento ainda é fraco. GGBR, né, tem mais um teste desses 30 antes de continuar o movimento. Vamos olhar aqui na semana, abertura em gap aqui de alta. A máxima do dia está aqui em 29,42, então vai precisar confirmar 29,50 para continuar. A gente vê aqui ainda suporte na faixa de 28,80, tem a zona do gap. Tem mais um teste aqui antes de definir movimento. Na verdade, né, o que importa mais aqui é R$30. E aí, rompendo, né, tem o caminho livre para voltar nesses 35. Aqui também ainda não confirma, na semana. E no mês, né, ainda está trabalhando sombra aqui de dezembro. Então, ele precisa confirmar esses R$30 para tentar maior movimento, ou seja, voltar para essa longa sombra aqui de maio, né? Porque foi em maio que começou a azedar tudo aí para as commodities, né? Foi justamente no mês de maio, né? No ano passado, né, a gente viu muita volatilidade aí para o setor de mineração, siderurgia, né? Então, o ano marcado também a recuperação de diversas economias, né, em meio às incertezas provocadas pela pandemia. Então, a gente viu bastante volatilidade, né? O minério de ferro chegou a atingir mais de $200 em maio, foi justamente aqui, ó, a reversão, mas chegou a bater os 88, né, no final de novembro. Tudo sendo guiado majoritariamente pela demanda chinesa. Então, assim, ainda não tem, a gente ainda não viu isso se fortalecer definitivamente. Portanto, né, começo de ano ainda, janeiro, fevereiro, ainda é incerto aí, né, para o setor, acredito eu. Então, apesar dessa intensa movimentação, né, os preços vão se recuperando, inclusive para a Vale, Gerdau, CSN, os em Minas também.
Então, aqui tudo depende de 30, porque ainda a gente não tem um teste para poder ampliar, né? Para voltar nessas máximas aqui de maio. Tudo depende aqui. Por enquanto, aqui agora dos R$ 30, né? Também tem essa abertura aqui dessa mega barra. Ainda pode caminhar até aqui na abertura dela, que foi junho, 31,19. Então, vai precisar sair dessa faixa aqui para poder ampliar esse movimento. Movimento que ainda é fraco ainda, né? Então, por enquanto, está só testando sombra. Aqui, se não confirmar esses 29,50, como a gente tem essa mega barra, provavelmente ainda volta aqui embaixo. Se não confirmar, volta a trabalhar essa zona de gap e pode intensificar aqui a correção. Se não confirmar esses 30, a gente pode começar a formar aqui um topo duplo, mas aí o vértice dele está aqui embaixo, os 26,50. E volta a trabalhar, refaz o movimento anterior, aqui em 25. O 30 eu deixei marcado, porque num primeiro momento era o suporte, um primeiro suporte que a gente tinha. Então, rompeu, voltou a testar, mas não confirmou que foi em agosto. E aí, desde então, corrigiu bastante também. Então, aqui, se não confirmar, tem todo esse movimento anterior para refazer e voltar a 25. Aqui para a GGBR. Então, vai precisar muito aí, para esse ano, né, o aquecimento das economias, especialmente a China, porque é onde o Brasil mais exporta, né? E é o que deve ditar novamente a demanda pelo aço, pelos metais. Isso vai depender bastante aí também da China, né? Porque houve restrição por conta aí da pandemia, houve restrição de demanda, de produção, né? Houve a crise energética também no final do ano, e por conta disso, forte movimentação, né, dos preços do gás, principalmente, e do carvão também, né, que levou diversos países a buscar fonte alternativa de energia, principalmente aqui para a Europa, né, agora no frio, né, e assim, um cenário ainda de grande instabilidade, né, então, vamos ver. Por enquanto ainda tem um caminho aqui para recuperação, mas se não confirmar, pode reverter, né. De GBR, CSN. CSN, por enquanto, vai trabalhando aqui num canalzinho. Primeira resistência que ela encontra aqui em 27, né, já com esse movimento aqui anterior. O movimento também ainda é fraco, principalmente o ABV. Ela vai se recuperando aqui, mas o ABV não confirma ainda esse movimento. Gap de alta também na abertura. Ela pode fechar esse gap amanhã, para voltar aqui na faixa de 25,60. Na verdade, aqui nessa mega barra. Então, tem possibilidade aqui de um mastro bandeira, né, mas ela bateu aqui, se aproximou de 27, 26,99, não confirmou, vai precisar confirmar o nível para ampliar, né? Então, ela pode fechar ainda esse gap e voltar nessa abertura aqui, ou seja, a faixa dos 25. Marcar o canalzinho de alta que a gente tem aqui. Como ele é muito estreito, geralmente um canal muito estreito, ele é facilmente rompido. Mas o rompimento dele só acontece aqui embaixo. 22,50. E aí confirma. Porque muita gente, né, assim como linha de tendência, faz muito errado. Mal o candle sai aqui, por exemplo, nesse movimento, aí já fala que rompeu. Isso aqui não é rompimento. Não é rompimento. Então, a zona importante é 22,50. Se voltar a romper, aí a gente tem um rompimento do canal. E aí, o que a gente faz quando a gente tem um canal? Duplica, né, para saber até onde pode ir a correção. Aqui a gente tem ali a faixa dos 19, né?
aqui, ó, 19,50, para onde pode voltar CSN, ou seja, essa mínima aqui, ó, é a mínima de 18 de novembro. Provavelmente volta para cá mais uma vez. Semana, o que a gente tem para CSN? Aqui o 27, porque a gente tem um gap de baixa aqui de outubro. CSN ainda se recuperou pouco em vista, né, ali de Gerdau até, e Vale principalmente. CSN ainda não confirma maior movimento, então ainda tem uma primeira tentativa, e aí é justamente esses 19, porque a gente tem sombra, que ele pode voltar a testar antes de definir aí a reversão. Se a gente traçar um fibo aqui, desse último fractal, o candle que confirmou isso foi esse aqui, de agosto. Porque maio entrou aqui um golfo de baixa, e aí voltou a trabalhar os 45, só que não confirmou. Então, a gente vai puxar o fibo daqui, não lá de cima, como muita gente faz. Também é outra coisa bastante errada, porque isso prejudica muito o teu gain, né, na tua entrada. Então, aqui, a gente tem justamente o 27 como 38,2, então o primeiro nível de fibo tá, a primeira tentativa de reversão tá aqui. Deixa eu tirar esse 28 daqui. Oh, meu Deus. O Senhor, socorro, hein? Tá aqui. Tá justamente ali no nível, né? Então, o primeiro nível, né? O 38,2 está justamente aqui, nessa zona de gap. Pode começar a entrar reversão. E aí, confirmando esse canal de alta, né, se for rompido, que é aqui, ele volta a trabalhar os 19,50 com essa pequena sombra. Movimento de novembro. Ele ainda está com movimento ainda muito fraco, recuperação fraca. A CSN Mineração entrou na prévia do Bovespa para esse ano, né, junto com o positivo também. É um setor que bastante importante também para a economia, né, pela exportação. E aqui, né, enquanto ele não confirmar pelo FIBO, a zona mais importante, né, que a gente tem aqui é acima dos 35, que é uma zona de 61,8. Então, a reversão de CSN só acontece aqui em cima. Aqui em cima de 35, para voltar na abertura dessa mega barra de agosto. Foi o último repique aqui dela nos 45, como não confirmou, correção forte. A gente vê uma primeira tentativa, né? Agora, se vai confirmar esse 38,2, né? Aí vai a caminho de 32 pelo menos, porque a gente tem longa sombra aqui do início do ano passado, né? De janeiro e fevereiro. Também já é resistência. Sinal de alta para o mês, né? Ainda é sinal de alta para o mês, porque a reversão para 60 está aqui para baixo ainda. Vamos ver se ela vai confirmar. Confirmando aqui essa zona de gap, né, ali dos 28, vem buscar 32. Mas está bem fraco ainda para CSN aqui, né? A recuperação ainda bem lenta ainda. Bem lenta. Bom, o Brasil também vai se recuperando, né? O Bovespa vai dando continuidade, vai a caminho do 110, vamos ver se ele vai confirmar. Aqui Vale com o Monster Gap de alta, tem longas sombras aqui para baixo, divergência de baixa também, mas como ela fez aqui, deu o primeiro gatilho, né, uma barra grande, um golfo de baixa, a gente tem que esperar sempre um repique na abertura dela, né, para poder definir o movimento. E Vale vai dando continuidade aqui, né, nesse ombro, cabeça, ombro invertido, que eu havia mostrado anteriormente, só que também comentei que a neckline está aqui em 84, entretanto, né, ela precisa confirmar que a faixa dos 90 para poder voltar em 100. Porque além do número inteiro, a gente tem 61,8 e também gap. Então, ela vai precisar confirmar isso aqui para poder ampliar. Eu acredito que ela não vai dar esse estouro agora, confirmar aqui esse padrão, porque a gente tem um movimento anterior entre agosto e setembro, foi esse movimento aqui. É o que pode ter essa correção antes
dela avançada, definir aqui o movimento. Então, como a gente tem zona importante aqui para baixo, na faixa de 86, suporte, com a máxima da semana anterior, eu acredito que ela volta a trabalhar esse nível, e aí sim, né, antes de definir. Movimento que vai se fortalecendo também, né? Ontem Vale foi o principal suporte para o Ibovespa, as commodities, os bancos, hoje vai dando continuidade, só que por enquanto ela já bateu aqui no número inteiro, então vai entrar essa primeira tentativa aqui. Como o gap é muito grande, provavelmente ela não fecha hoje, né? Porque o movimento está muito forte para ela. Então, para hoje, ela deve ainda alcançar aqui a faixa de 87, né? Ficar aqui na faixa dos 87,50, e esse gap, se for fechado, deve ficar para amanhã. Acredito que ela faz mais uma correção antes de ampliar aqui esse movimento. O Bovespa fechou em ligeira alta ontem, mas resistiu, né? A forte queda de Wall Street, com os rendimentos aí atingindo máximas de janeiro de 2020, né? E a expectativa aí dos mercados, né, com a reunião do FED semana que vem. E para terminar, os Minas também começou aqui com gap de alta, pequena bandeirinha. Entretanto, né, ela está terminando essa primeira recuperação, que é 17. Então, aqui, como a gente tem, por simetria, a gente tem esse movimento anterior, provavelmente ela volta aqui nesse gap ainda, né, na faixa de 15,50, antes de ampliar esse movimento. Porque o que define mesmo aqui maior movimento para os Minas é 18, que é faixa de 61,8 aqui. Então, a 1 hora, né, ela abriu com gap de alta, mas como o fechamento de ontem, né, e está bem próximo aqui de uma zona importante, que é a faixa 50, provavelmente ela fecha esse gap. Deixa eu ver aqui os 5 minutos. Ela pode fechar esse gap aí. Ela pode continuar aqui a correção, para vir buscar o fechamento e a faixa 50. Eu acredito, né, que ela intensifica esse movimento ainda. Comparação com isso aqui, ó, agosto e início de setembro. A zona mais importante para ela está aqui. 50% de FIBO também. E a gente tem essa mega barra. Então, ela ainda pode, pelo menos aqui nos 15,50, ela pode voltar. E de encontro também esse 38,2, né, para mais um suporte antes de ampliar movimento. Porque aqui na semana ainda não confirma, né? E no mês, por enquanto, testando sombra, inclusive aqui de março de 2021, tem também do início do ano, né, janeiro, fevereiro, deixou muita sombra aqui nesse nível, e ela vai precisar confirmar R$18 para poder ampliar, ou seja, sair desse 61,8, né? Aqui é a zona forte de venda. Então, aqui acredito que ela volta, né, a trabalhar essa zona de gap ainda mais uma vez, aqui é a faixa dos 15, né, e fazendo aqui esse movimento anterior. Então, o cenário aí, para muitos, continua bastante otimista aí para esse ano, né? E alguns emergentes, né? A gente vê alguns emergentes elevando a taxa básica de juros, inclusive aí o Brasil, mas a China, né, ela recentemente fez um movimento contrário. Aliás, a China já vem azedando com bastante coisa, né? Desde o ano passado, criptomoeda, tecnologia, vem com bastante restrição, não só com produção, mas também para o setor de tecnologia, né, com a questão dos jogos, e sempre que a economia chinesa desacelera, o governo tem, assim, o histórico de aumentar os estímulos monetários e fiscais, né, que acaba impulsionando também a demanda por minério. Só que está acontecendo aí o contrário, né, e por conta desses dados aí mais fracos, né, porque o quarto trimestre, o PIB, ele foi fraco, a economia chinesa até cresceu 4%, até foi mais rápido do que o esperado, só que os dados ainda não são tão animadores, né? Porque em 2021 a turbulência maior foi com o setor imobiliário, né? E as restrições também mais rígidas em outros setores, que foi o que eu falei aí no setor de tecnologia. Então, acabou registrando ganhos modestos, inclusive para o PIB, né, que foi também no início da semana aí, com a indústria e com o varejo principalmente.
Então, houve o crescimento de 4% no quarto trimestre em relação ao anterior, mas ficou abaixo do terceiro. Porém, ainda acima do consenso, que era de 3,3%, mas, né, dados que não vão impulsionar tanto aí a China por enquanto, porque ela também anunciou no início da semana um corte, né, em duas taxas principais. Então, ainda não são dados que vão surpreender. Né? A economia chinesa continua lutando, né, inclusive aí para o quarto trimestre, só que ainda precisa, né, de um impulso maior, principalmente aí com o PIB, né? Os dados aí, apesar de altos, né, de positivos, mas ainda é fraco. Né? O crescimento dos empréstimos também de médio e longo prazo deu uma desacelerada forte, né, para o último mês. As vendas de casas também caiu, o consumo também caiu bastante, né, que a gente viu pelos dados do varejo. E vai depender muito aí também da melhora do mercado imobiliário, né, principalmente com aí a Evergrande, né, foi o maior destaque. Então, mesmo com esse corte modesto nas taxas, né, a flexibilização monetária, que geralmente ao contrário, ela, por enquanto, está bem conservadora em comparação com ciclos anteriores. E aí é o que pode, né, o que define aí maior movimento, né, para o minério. Então, por enquanto, aqui acredito que ela vai fechar e a resistência mais forte é 18.